Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí, Vinícius? Você é famoso no Twitter, hein, ô Pivoto? As pessoas reclamam de você sem nem estudar com você. Putz, Nossa, eu não vou nem responder, mano. a Laura reclamou de você, eu já reclamei de você, é incrível. Nossa, É porque a gente tava a Laura falou, mano, difícil conversar com o pivotório que eu olhei. Eu falei, não, mano, a Laura não fez isso. Mas eu amo a Não, Laura. mas ela só falou verdade. Eu só vi Não, mando liberdades, eu mensagem pra concordo. você em junho, você responde em agosto. É uma coisa incrível. Basicamente. Pessoas, acho que vocês já sabem, mas enfim, se vocês não sabem, eu vou contar. A gente tem prova semana que vem. Não. Segunda-feira que vem. Dia 27. Aí, eu queria combinar com vocês o seguinte. Vai cair na prova a idade média. A idade média na Europa. Então, vai cair o capítulo 8. Falando da alta idade média toda. É isso mesmo. Eu vou escrever bonitinho no Google Classroom, mas é o capítulo 8 o que vai cair. Que começa na página 40 e de matéria, né, de conteúdo, ele vai até a página 57. São 17 páginas. Eu vou dar só um capítulo. Eu sei que não são as melhores condições, eu sei que a gente está vivendo uma situação muito diferente daquilo que a gente gostaria, e aí por isso a prova vai ser de um capítulo do que a gente viu na aula passada. Na semana que vem, a gente vai fazer um esquema um pouco diferente. Então, eu vou dar a primeira aula como revisão e tirar as dúvidas. Então, a gente vai começar às 11h10, 11h15, até umas 11h30, 11h40. E aí, depois, eu vou começar a prova, que vocês vão ter até 12h50 para entregar e me mandar. Vai ser provavelmente em Google Forms. Eu estava conversando com o pessoal do segundo, eles falaram que tiveram alguns problemas. Então, eu vou fazer alguns testes essa semana e aí depois eu confirmo com vocês direitinho o jeito que vai ser, mas vai ser tudo pelo Classroom. Então, é a ideia da gente arrumar tudo isso e fazer de um jeito que ninguém fique prejudicado. Obviamente, de novo, se fosse pela a minha opinião e a opinião da Regina e da escola, a gente achava que dar prova agora é muito complicado. Mas a superintendência estadual, uma coisa que é muito mais acima do que a gente, obrigou que as escolas que estejam dando aula precisam fechar o primeiro bimestre. Então, aí por isso que a gente vai ter essas provas como uma maneira de vocês terem a nota do primeiro bimestre fechada. Então, aí por isso que a gente vai fazer essa prova e todos os professores vão ter que dar prova por causa disso, para a gente poder documentar e começar o novo bimestre. Mas, enfim, não são as condições que a gente queria, obviamente também não é a condição que vocês queriam, mas a gente tem que se adaptar e entender que está tudo muito novo e muito diferente e que até a maneira como a gente vai realizar a prova e como que vocês vão em relação à prova, se vocês vão bem, se vocês vão mal, se vai ser fácil, se vai ser difícil, é um aprendizado tanto de vocês como da gente, da escola, dos professores,
para tentar fazer isso da melhor maneira possível. Tudo bem? Ok. Joia. Então, hoje a gente vai ver uma matéria de história do Brasil. A gente vai deixar um pouco de lado a história geral, até para não confundir, não complicar mais a matéria que vai cair na prova. O que o Vinícius escreveu? Professor, vai ser aquele esquema de ligar a câmera na hora da prova. Não, pelo amor de Deus. Samara e Vinícius, eu ainda não sei. Eu não tenho certeza de quais vão ser as regras na hora de fazer a prova, mas eu gosto da ideia da câmera estar ligada. Eu confesso que eu não tinha pensado nisso. Eu achei uma boa ideia. Mas eu vou conversar direito com a Regina e ver direitinho, mas também não custa nada dar uma arrumada, dar uma penteada no cabelo para eu poder ver vocês na hora da prova. Tenho saudades. As notas vão ser entregues pelo Classroom? Samara perguntou. Não sei. Acho que sim. De novo, são muitas coisas novas. A gente teve uma reunião com a Regina quando a gente combinou que iam ter as provas e foi decidido sobre o calendário, mas a gente não sabe ainda como que vão ser os pesos, como que vai ser a parte da recuperação. Teve um pessoal que ficou de recuperação, então como que o pessoal de recuperação vai fazer em relação a isso? Tem muitas novidades, tá? Se for pelo Classroom, Samara, o que eu tinha visto é que tem um jeito de que você, depois que você faz a prova, você recebe a nota que você tirou, porque aí, se forem questões testes, né? Eu vou fazer as duas coisas, ou pelo menos eu quero fazer questões testes e questões específicas. Aí eu acho que vai dar para você saber da questão teste, mas a específica vai ter que esperar a minha correção para eu poder falar para vocês o quanto vocês tiraram. Mas, de novo, são coisas que a gente está aprendendo, são coisas que eu ainda não tenho certeza sobre elas, tá? Obrigado, professor. De nada, Samara, que isso. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Então, eu vou começar a aula de hoje. Então, agora a gente dá um tempo de história geral e a gente vai para a história do Brasil. Na história do Brasil, a gente vai ver agora o capítulo 4, que a apostila chama Ameaça ao Projeto Português. O que é isso? Então, a gente tem que voltar 2 passos, que é o seguinte: como que a Espanha e Portugal, e aí isso eu falei em sala de aula ainda quando a gente se via, a gente tinha uma situação que era Espanha e Portugal dividiram o mundo a partir da ideia do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele determinava... eu esqueci que aqui tem criança ainda, né? E aí eu preciso ativar a parte de que tontos não podem escrever no meu quadro. Achei que vocês já tinham crescido em relação a isso, mas eu esqueço, né? É difícil para algumas pessoas. Então, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. O primeiro tratado foi essa tentativa de 1493, a Bula Intercotera, vocês têm isso no caderno, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma briga. Portugal vai falar, não, a gente aceita dividir o mundo, mas a gente precisa de mais léguas marinhas. E aí Portugal vai firmar
O Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, então, vai dividir o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal e Espanha vão dividir esse território e, a partir da colonização portuguesa e da espanhola, o mundo ficaria dividido, esse novo mundo da América ficaria dividido entre esses dois lugares. Esses dois lugares agora poderiam transitar nessa situação aonde de um lado é Portugal, de outro é Espanha. Qual é o problema? O problema é que isso resolvia a situação de Portugal e Espanha, mas o resto do mundo não estava satisfeito. O resto do mundo falava, opa, por que eu tenho que aceitar essa situação? Por que eu sou obrigado a gostar dessa condição de entender que o mundo pode ser dividido entre Portugal e Espanha? E aí a gente vai ter os países que não aceitam isso. Um dos países que não vai aceitar é a França. A França vai dizer, ó, eu não reconheço. Eu não reconheço o Tratado de Tordesilhas. Vai ter um rei francês que vai chegar e dizer, ó, eu não vi na herança, no testamento de Adão, ele dizendo que o mundo era só dos portugueses e dos espanhóis. Isso está errado. Isso não pode ficar dessa forma. Isso não pode ser considerado uma alternativa para os problemas que a gente tem. E aí, a partir disso, eles vão invadir o Brasil. Eles vão invadir o Brasil por quê? Porque eles acreditavam e defendiam essa ideia que está expressa aqui nessa palavra em latim, né? Nessas duas expressões do latim, que vai dizer o seguinte, uti possidetis. Então, o que era o uti possidetis? O direito da terra só é de quem ocupa. Então, como os portugueses ainda não moravam aqui no Brasil, eles não ocupavam o Brasil em grande quantidade, os franceses vão dizer, ó, esse território não é de ninguém. Ele só vai passar a ser de alguém quando você tiver efetivamente alguém morando nele. Ou seja, uma posição dos franceses que discordava do Tratado de Tordesilhas. E aí, os portugueses não vão aceitar. A gente vai ter um conflito. Vai ter um conflito porque, de um lado, tem a teoria dos portugueses de dizer, olha, eu que descobri o caminho para o Brasil. Essa terra é minha. E os franceses dizendo, não, não, não. Quem ocupa o território é que tem o direito a ficar nele. E aí, a partir disso, os franceses vão invadir, eles vão viver uma coisa que eles vão chamar de que eles criaram a França Antártica, ou seja, a França da parte ao sul do mundo, e aí no Rio de Janeiro, com o comando das tropas do Villaillon, era o grande comandante francês, ele faz uma aliança com os tamoios. Os tamoios eram uma tribo indígena que tinha muita força na região do Rio de Janeiro. Os portugueses tinham aliança com os tupis e os franceses vão fazer uma aliança com os tamoios. E aí, a partir dessas duas alianças, os franceses vão conseguir se estabelecer nessa região, eles vão conseguir agora dominar aquele território e, mais do que isso, eles vão conseguir ocupar de fato. A partir desse momento, por que os franceses queriam essa terra? Os franceses queriam a terra por causa do pau-brasil, porque o pau-brasil servia para atingir as terras e também porque as mercadorias como o fumo, o algodão, o cacau, que eram mercadorias da América, estavam sendo muito procuradas na Europa. Então, aí tinha uma questão econômica que os franceses queriam ter o domínio sobre esse território. E aí eles vão invadir o Brasil, e o Brasil vai ter uma guerra, Portugal vai ter que guerrear contra os franceses para expulsar os franceses desse local. Uma das figuras mais importantes vai ser o padre José Anchieta e o padre José de Nóbrega, porque os dois vão fazer um acordo com os índios tamoios para ver se eles desistiam disso. Na literatura, vocês vão ouvir a professora Paula falar disso com vocês, tem um romance chamado O Guarani,
que mostra exatamente esse momento aonde tem essa batalha entre os franceses e os portugueses. E as duas tribos e as duas relações conflituosas entre essas tribos e os europeus que eles se aliaram. Então essa parte é muito importante. Depois os franceses vão invadir o Maranhão, eles vão tentar criar uma nova França, vai ser uma segunda invasão que eles vão fazer aqui nesse território. Essas duas invasões estão diretamente relacionadas às reformas religiosas que a gente viu na aula passada. Então, os franceses que são protestantes não conseguem viver na França católica e vão buscar uma colônia para eles tentarem morar. Eles não vão conseguir, e aí para a França vai sobrar o quê? A Guiana Francesa, que é um território da França até hoje. É uma colônia francesa até hoje. Até hoje existe a Guiana Francesa e ela é uma parte da Europa no Brasil. Por quê? Porque é território francês. Quem nasce na Guiana Francesa tem o passaporte francês, tem todos os direitos de um cidadão francês, porque eles ainda mantêm essa colônia até os dias de hoje. Tá? Então, eles não conseguiram ocupar o território aqui no Brasil, foram ocupar o território na parte espanhola. E os espanhóis não ligaram muito para essa concessão que eles vão acabar dominando na Guiana e nem para a parte que eles vão invadir na América do Norte, porque a França também vai invadir o que a gente chama de Canadá e depois uma parte do que vai vir a ser os Estados Unidos, que eles chamavam de Louisiana, também uma região grande que a França, por não respeitar o Tratado de Tordesilhas e dizer, olha, se não tem ninguém aqui, eu vou ocupar esse lugar, eu vou criar uma cidade, eu vou criar uma igreja e eu vou dizer que esse território é meu. Então aqui, essa relação da França ameaçava essa estrutura que Portugal dizia que tinha direito ao fato de que essa colônia aqui na América do Sul pertencia a ela porque foi ela que chegou nele primeiro. Tudo bem? Vou considerar que sim. A gente agora tem uma outra invasão que vai acontecer aqui nesse período, que vai ser a invasão dos holandeses. Os holandeses também não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, eles eram aliados do Brasil desde o açúcar, então já tinha uma presença holandesa financeira muito grande aqui no território brasileiro, muito investimento dos holandeses aqui, e agora Portugal vai passar por uma coisa chamada União Ibérica. O rei de Portugal morre sem deixar herdeiros e a Espanha se aproveita disso para dominar Portugal. E aí a Espanha vai começar a utilizar a expressão que eles estavam vivendo a União Ibérica. Ibérica, a Península Ibérica, é o lugar onde tem a Espanha e Portugal. Ela faz isso. Quando ela faz isso, todos os tratados, o Tratado de Tordesilhas, ele deixa de ter validade, porque a Espanha vai dizer, eu sou dona do mundo. O Felipe, o rei da Espanha que fez isso, ele vai dizer, eu domino o mundo inteiro, o mundo é meu. Né? E, a partir disso, os problemas que eram da Espanha passam a ser de Portugal também. A Espanha tinha uma briga com a Holanda. A Holanda era um território que era espanhol, conseguiu a independência e agora estava fazendo frente à Espanha, estava fazendo concorrência à Espanha. E aí a Espanha, por causa desses problemas antigos, vira e fala assim, ó, Holanda, você não pode comercializar com o Brasil, porque o Brasil agora, com a União Ibérica, é território espanhol. Então aquela nossa briga gera a situação de você não poder comercializar com o Brasil. O açúcar que você tinha aqui nesse lugar, você tem que esquecer. Você tem que abandonar esse seu investimento porque ele não te pertence mais. Você perdeu essa condição. Os holandeses não aceitam. Os holandeses ficam muito bravos com os espanhóis e aí eles vão fazer essa primeira invasão holandesa. Em 1624, eles vão tentar invadir Salvador. A Espanha
com uma tropa muito grande, consegue expulsar os holandeses de Salvador e depois de 5 anos os holandeses vão invadir o Nordeste, agora por Recife e Olinda. E agora os holandeses vão dominar essa parte mais ao norte do território que era dos portugueses. Aí eles conseguem invadir esse Nordeste, essa parte do Nordeste de Recife para cima, e agora eles vão administrar essa região com as suas tropas, ignorando a proibição da Espanha e enfrentando a Espanha nesse sentido. E aí é nesse momento que a gente vai viver isso que a gente vai chamar de Brasil holandês. Esse Brasil holandês vai ter como a sua principal figura o Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, então, é esse governador do Brasil holandês, ele é um holandês que vem para cá, ele chega aqui e vai transformar completamente esse Nordeste. Então ele vai dar liberdade religiosa, que era uma coisa que não existia. No Brasil, colônia, todo mundo tinha que ser católico, ninguém podia ter outra religião. Então ele chega e dá liberdade religiosa. Por que ele dá liberdade religiosa? Porque muitos desses holandeses que vieram para o Brasil eram judeus. Então eles não eram católicos. Então ele vai precisar agora dar essa liberdade para outras religiões. Eles vão criar sinagogas. A primeira sinagoga da América Latina, da América inteira, é a que é feita em Recife, e depois ela vai ser destruída, mas enfim, nesse primeiro momento é a primeira vez que você vai ter um judeu podendo praticar a sua religião no Novo Mundo. Então isso tem uma importância muito grande. Ele vai fazer uma reforma urbana. Recife vai ser chamada da Veneza brasileira, porque ele vai criar pontes, porque ele vai criar um sistema de esgoto, porque ele vai transformar Recife numa nova cidade. Até hoje, quem já visitou Recife, tem uma boa parte da cidade que são obras feitas pelo Maurício de Nassau lá no século XVII e que elas continuam sendo utilizadas e funcionando em pleno 2020. Você vai ter um incentivo à ciência muito grande. Então a Holanda estava aqui, a Holanda aqui vai aprender a questão do açúcar, mas ela também vai querer descobrir outras coisas. Ela vai querer entender esse novo território, ela vai querer entender essas novas riquezas. E aí a gente vai ter a participação fundamental desses dois pintores naturalistas, o Franz Post e o Alberto Ecout. Por quê? Porque os dois vão fazer vários retratos que você pode questionar a beleza artística dele ou não, mas ele tem uma função científica. Por quê? Porque era uma maneira de você registrar, não existia foto. Então, como a Holanda estava num território invadido, ela tinha que registrar todas as coisas que eles estavam vendo ali. Tudo aquilo que podia ser usado pelos holandeses em outras situações. Esse é um retrato do Post sobre um engenho, e aí você pensa, mas o que tem de ciência nisso? Tem de ciência porque se você olhar com calma para essa situação, para essa representação, você consegue ver a moenda do açúcar, você consegue ver o lugar onde o açúcar era derretido para virar a garapa, a rapadura, o açúcar. Você tem a roda d'água. Então, tudo isso são conhecimentos e desenvolvimentos tecnológicos que ele está representando na sua pintura. Então, quando eu quiser montar um engenho, o que eu preciso fazer? Olha, eu preciso estar perto de uma água. Eu preciso estar perto de um rio que passe ali para que o rio movimente o meu engenho. O engenho tem que ser grande. O engenho tem que ter as seguintes condições para que a gente possa fazer com que ele se desenvolva. Então, tudo isso são questões técnicas. Esses dois exemplos aqui são do Ecout. Então, você pode olhar, ele representa as tribos indígenas, ele vai representar os escravos, ele vai representar essas coisas com qual olhar? Com o olhar de um europeu vendo isso que ele não entende. Essa natureza que ele não entende, esses povos que ele não entende, essas pessoas que para ele são muito diferentes. Já caiu num exercício de vestibular, se vocês olharem para as figuras acima,
Então, tem o das duas mulheres. Tem essa primeira mulher, que ela está carregando coisas numa sacola, e tem a outra mulher que está carregando um filho na sacola. E aí perguntava, qual é a diferença entre as duas? E aí, o que você tinha que prestar atenção e colocar? Que a primeira mulher, essa mulher que aparece aqui, como número 1, que eu coloquei aqui em azul, você tem, ó, se você prestar atenção, você vai ver aqui um pé e aqui uma mão. Por quê? Porque ela é canibal. Ele está mostrando os hábitos canibais dos índios. Em compensação, essa outra, ela já usa roupa, ela usa um pouco de roupa. E ó, ao fundo, o que você vê? A casa. Isso aqui é uma fazenda. Ó, a plantação. Então, esse é um índio que trabalha. Esse é um índio que ainda ele não trabalha, ele não tem uma aliança com esse português, por isso que ele está aqui, ó, com armas. Agora, olha os escravos. Os escravos, os negros também apresentados aqui. E agora, olha os mestiços representados aqui nesse outro desenho. Aí, nesse outro desenho, eles vão aparecer com o quê? Com roupa. Então, aqui a gente percebe essa visão que ele quer transmitir por meio da pintura. Nessa outra, aparece um monte de fruta. E aí você pode dizer, professor, isso aqui é só natureza morta. Não, isso não é só natureza morta. Isso é a representação de frutas que não existiam na Europa. De frutas que o europeu ainda não conhecia. Então, você fazer a descrição da folha, da fruta, da flor, é fundamental na biologia para você entender como que funciona, como que você trabalha com esses aspectos. Então, é um desenvolvimento de uma ciência? É. Por quê? Porque você está registrando essa natureza. Você está mostrando a complexidade dessa natureza nova que o europeu não conhecia. Tudo bem? Então, ó, o Brasil holandês vai ser uma experiência muito diferente do Brasil português, né? Muito diferente dos franceses, que ficaram pouco tempo. Por quê? Porque vai ser uma forma diferente de colonização. Era melhor ou pior? Não, era diferente. Eles tinham uma preocupação de estar aqui com uma presença forte, de ter as coisas que eles tinham lá na Europa. Por isso ele vai trazer a igreja, por isso que ele vai desenvolver a ciência, criar observatório, criar um monte de coisa. Os holandeses vão invadir uma parte de Angola. Por quê? Porque eles perceberam que para você poder fazer o comércio do açúcar no Brasil, você precisava dos escravos na África. Então eles vão invadir Angola para poder garantir esse escravo e fazer esse comércio transatlântico. O comércio do açúcar estava diretamente relacionado com a África e os seus escravos. Então, aqui vão ser transformações que vão estar diretamente associadas à União Ibérica e a tirada de Portugal do poder e a colocada da Espanha nessa posição. E aí isso vai trazer uma série de diferenças. O Maurício de Nassau vai começar a brigar com o governo central da Holanda, porque ele dizia que os holandeses estavam querendo cobrar muito dinheiro dos senhores de engenho, que os senhores de engenho não estavam conseguindo ter a mesma produção que antigamente. O governo da Holanda não aceita essa questão do Maurício de Nassau e o Maurício de Nassau sai da administração dos portugueses, dos holandeses aqui. Quando ele sai, os brasileiros vão aproveitar o momento que os portugueses também já conseguiram acabar com a União Ibérica, já estão mais estruturados e que querem voltar a ser donos do Nordeste brasileiro. E aí a gente vai passar para a guerra, que aqui ficou conhecida como a Guerra da Batalha de Guararapes, mas é a guerra entre Portugal e Holanda. Portugal vai
falar com os senhores de engenhos brasileiros e dizer, ó, nós temos que expulsar os holandeses daqui. Os holandeses não são donos dessas terras. E aí você vai ter, pela primeira vez, uma batalha que os historiadores vão considerar que foi feita por brasileiros. Por quê? Porque já eram os senhores de engenho que estavam aqui há muito tempo. Essa batalha, como tem esse quadro é muito legal porque ele mostra essa diversidade. Então, ó, a bandeira da Holanda, vermelha, branca e azul, aqui representada as tropas holandesas. E aí, se você prestar atenção aqui embaixo, você vai ver os mestiços e também os negros participando dessa batalha. Além disso, você vai ter os portugueses e os ingleses. Os ingleses eram inimigo dos holandeses. Então, eles aproveitam essa guerra que Portugal quer fazer para resolver dois problemas de uma vez só. Enfraquecer os holandeses e também conseguir vender armas para os portugueses. Fazer com que a aliança entre Portugal e Inglaterra fique ainda mais forte do que ela já era. Tudo bem? Então, com a Batalha de Guararapes, os portugueses conseguem expulsar os holandeses, o que vai ser um prejuízo enorme. Por quê? Porque quando os holandeses saem do Brasil, eles vão para a Guiana e para o Suriname. E além deles fazerem essa movimentação, eles vão levar o açúcar e o conhecimento do açúcar para as Antilhas, para a América Central. E vão começar a produzir o açúcar lá, e lá eles vão fazer concorrência ao açúcar brasileiro. O açúcar brasileiro, que antes praticamente não tinha concorrência no mundo, agora os holandeses vão concorrer. Vão concorrer por quê? Porque eles já aprenderam tudo sobre o açúcar. O fato deles terem invadido o Brasil ensinou para eles como que era plantar o açúcar, como que era colher o açúcar, como que era produzir o açúcar no engenho. Então isso vai ser fundamental para essa sociedade, porque agora o Brasil vai voltar a ser parte de Portugal, mas vai perder a grande riqueza que era o açúcar até então. Tudo bem? É isso, queridos. Com isso, a gente acaba esse capítulo. Eu já vou colocar daqui a 2 minutos o slide dessa aula no grupo da sala e já vou fazer no Classroom a matéria da prova com tudo aquilo que vai cair e o slide da outra aula, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, agora é a hora. Professor, Fala, Vinícius. como é que fala? A França, ela foi expulsada pelos portugueses, certo? Isso. Os portugueses vão conseguir fazer uma aliança. Os portugueses tinham uma aliança com uma tribo indígena e aí os jesuítas vão ajudar eles a mudarem a opinião dos tamoios para os tamoios ajudarem para expulsar os franceses. Mas os Entendi. franceses foram expulsos totalmente ou alguma parte deles ficaram no norte? Totalmente. Do Rio de Janeiro, totalmente. Eles vão ser expulsos, eles vão ir embora, e aí depois, alguns anos depois, Giovanni, eles vão invadir o Maranhão. O lugar onde eles invadem o Maranhão e eles criam uma cidade lá, eles vão chamar de São Luís, que é até hoje a capital do Maranhão, São Luís. E ela tem esse nome em homenagem ao rei da França, que chamava Luís. Então, por isso, essa ligação. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos, o lugar chamado Louisiana é a terra de Luís. Também é uma homenagem a esse rei francês que tentou fazer essa expansão da França nesses novos lugares. Aqui na América do Sul, os franceses só vão conseguir conquistar a Guiana. Mas na América do Norte, eles vão conquistar a Louisiana e o Canadá. Uhum. Obrigado. De nada, imagina. Você entendeu, Vinícius? Ou você quer perguntar mais alguma coisa? Manda. Como é que fala? E os franceses, eles chegaram pelo Rio de Janeiro. Isso. A primeira invasão é no Rio de Janeiro.
A primeira invasão é no Rio de Janeiro, eles faziam comércio, então os franceses visitavam a costa brasileira, os franceses nessas visitas vão estabelecer contato e alianças com os tamoios, e aí os tamoios vão dizer, não, ó, a gente apoia vocês e a gente vai defender vocês na guerra. E aí os franceses vêm e ocupam o território. Com a ajuda dos tamoios, eles criam bases e criam estruturas para resistir aos portugueses. Ah, agora entendi. Valeu, professor. Valeu, gente. Então é isso, beijos, até semana que vem com a nossa provítia. Valeu? Falou, professor. Quem tiver dúvida depois, qualquer coisa manda pelo WhatsApp.